mais um vídeo. Falando do novo governo. Vamos ver esse vídeo, depois eu comento. Uma alta de quase 8%. Por outro lado... Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora na próxima tela, a gente tem as ações que estão em queda nesta segunda-feira. Petrobras estava caindo mais de 10% agora há pouco, porque com o governo Lula, a chance de privatização é zero. Então, o pessoal que estava comprando Petrobras pensando nisso, está saindo do papel. Pensando que ela ia ser vendida. Exatamente. E que eles iam embolsar. Banco do Brasil a mesma coisa, uma queda de quase 6%. E aí é que é um aspecto interessante. Sim, né? Passou vergonha, tentou lacrar. Eu que não sou nenhum especialista, não sou economista, estudei toda a minha vida em escola pública falando de ensino, mas assim, a gente também não é bobo, né? As pessoas pensam que a população é boba só porque você não teve, digamos, uma faculdade, algo desse tipo. Uma coisa tão comum. Então, eu até anotei aqui para a gente elencar, né? Ela começa falando sobre o açaí, a ação do açaí. Final de ano vai aumentar mesmo as ações, porque é supermercado, é comida. As pessoas vão comprar ceia de Natal, vai se alimentar melhor. Normalmente as vendas de final de ano na questão alimentícia elas sobem mesmo. Então é normal a ação do açaí subir. Eu não vejo nada assim de excepcional nisso, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Pobre gosta de comprar roupa, a ação da Renner subiu também, final de ano. Normalmente as pessoas compram roupa para passar o Natal, passar o Ano Novo, né? Então assim, a ação vai subir também, estamos no final do ano. Outra coisa que ela fala também nesse vídeo, né? A CVC, que é de viagens, também. Final de ano as pessoas vão o quê? A grande maioria viajar, né? Vai visitar seus parentes, aproveitar que final de ano, muitas empresas daqueles 10 dias, né? Fecha, a pessoa pode ir visitar os parentes no Nordeste, ou viajar para o exterior, cruzeiros, né? Assim, nada fora do normal, final de ano. Olha que eu não sou nenhum especialista, nenhum expert. E por quê? Por causa do 13º. Simples assim, 13º, gente. Tem um dinheirinho a mais no nosso bolso. Então assim, né? Simples. Tem nada assim de extraordinário. Agora quando virou a página que falou da Petrobras, como nós já falamos no vídeo, aí ela ficou com cara de assustada. Ué, assustada por quê? O mercado já conhece o que foi feito. Não tem assim segredo, né? Então, cara, é muito nítido, né? É só você ter um pouquinho de noção das coisas. Não tem nada de extraordinário, não foi porque o novo presidente ganhou que essas ações do açaí, da Renner, da CVC cresceu, não. É o final do ano, é coisa básica. Então, agora vamos falar do orçamento secreto. Eu vou rodar esse vídeo aqui e vamos comentar depois. Se o Lula não acabar com o orçamento secreto, sinceramente, não é isso que eu desejo, mas o orçamento secreto vai acabar com ele, porque é impraticável você conviver na presidência da República com orçamento secreto.
o Bolsonaro deixou de ser presidente a partir do momento em que adotou o orçamento secreto, né? Porque você retira a competência e as prerrogativas do governo, você transfere o endereço para os pedidos dos entes da federação para o Congresso Nacional e o presidente da República não tem função. Renan Calheiros falando por que foi feito o orçamento secreto, para tentar prejudicar o governo Bolsonaro, simples assim. E bateram tanto nessa tecla que o orçamento secreto era comparado ao petrolão, mensalão, orçamentão, orçamento secreto. E tá aí, o próprio Renan Calheiros admitindo, até a moça da UOL, né? Ela toma um susto quando o Renan Calheiros, toma um susto por quê? Será que ninguém sabia disso? Ou eu que sou, assim, fora da média? Eu não sou fora da média, eu sou cidadão comum. Estou incomodado com essa situação no Brasil, estou aqui postando esses vídeos aqui, tentando, até quando eu puder, né, falar, ter a liberdade de expressão, falar essas mentiras, porque é muita mentira. Tá cansado de ser manipulado, olha isso, nem mudou o governo. E cadê as investigações? Isso é muito grave. Admitiu algo muito grave. Foi feito para não deixar o governo trabalhar. E cadê as autoridades? Era o que a gente falou no começo. As pessoas não estão se sentindo mais representadas. Aí que essas pessoas vão para onde? Vai para frente dos quartéis. Para aqueles que têm o dever de proteger toda a população brasileira. Parabéns para todos que trabalham nessa área essa área de segurança pública. Policiais militares, policiais civis, os policiais da tropa de elite, né? Que é a rota, que é os policiais que combatem o tráfico de drogas, Polícia Rodoviária Federal, policial civil, da Defesa Civil, todos eles, né? E aí a gente vai aumentando o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica. Eles estão lá para nos proteger, para me proteger, proteger minha família. Você quer que as pessoas vão para onde? Se eles não estão se sentindo representados pelos poderes que deveriam emanar do povo, que é o legislativo, executivo e judiciário. E a gente já viu o que aconteceu. Tudo. Hoje está na moda falar mal das investigações da Lava Jato. Hoje fala mal da Lava Jato. Não, que fizeram trabalho errado. Que trabalho errado? Ninguém fala. Foi um preso político. Eles cometeram abusos. Não. Simplesmente uma manobra. Ninguém é tido como inocente e coloca a responsabilidade na Lava Jato. Aí fica muito fácil, né? Vamos continuar aqui com o nosso vídeo, porque fica tranquilo. Vou colocar só esse pequeno vídeo aqui, porque a carreta furacão tá chegando no Brasil, olha só. Se liga no mestiço na partida do cavaco. Vamos passo a passo outra vez. É isso aí, então vai lá. Vou no remeleixo. Essa que você sabe. 1, 2, 3. É fácil de aprender. É só se resolver. Quem gostou daqui falou. Vimos a carreta furacão. Nem vou falar o nome dos políticos, estão ali dançando, estão se requebrando. Fica aí a critério da sua imaginação. Mas a carreta furacão chegou. Como eu gosto de ver o Pânico, né? O Pânico na rádio.
o Emílio brincando, eu achei interessante. O Carreta Furacão tá chegando aí. Tá chegando já com a emenda aí de 200 ou 300 bilhões. Só para começar. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa nação. Né? Só para começar aí, só o gatilho. 200, 300 bi. Falando em gatilho, vamos ver esse vídeo aqui. E eu vou comentar logo em seguida. Quando você veio aqui a última vez, você disse que não se manifestaria politicamente porque o que você faz é entretenimento. Não chegou a hora da gente ouvir Ana Maria Cidadã? Olha, isso que você está dizendo é dizer que eu não sou cidadã. Não é? A figura pública o que eu diferente faço, da cidadã. O que eu faço? Não. Eu acho que eu faço tudo com muita cidadania, né? Eu acho que quando eu coloco um colar de arroz, de tomate, de cebola, né? Ou o Louro, por exemplo, quando entra com um nariz de palhaço no programa, e já fizemos isso várias vezes, né? É uma forma de você dizer, olha, a gente está aqui, né? E a gente está achando tudo muito esquisito, né? E um preço muito alto das coisas que estão acontecendo. Apesar de eu fazer matérias explicando por que o arroz está mais caro, né? E da gente ter uma explicação agrícola, de importação, de dólar, cada coisa tem uma explicação, né? Mas o povo não tem nada a ver com isso. Agora, eu, como comunicadora, por exemplo, aqui na minha casa, eu não discuto política, né? Porque hoje discutir política está muito perigoso. Você já brigou com alguém por causa de política? Você já brigou com alguém? Não, eu acho que eu tenho dois ouvidos. Eu tenho dois ouvidos, você votou, né? Com convicção. Eu escuto coisas de pessoas perto de mim que eu não acredito. Mas eu já senti que não adianta você tentar dizer que não, porque vai virar uma discussão sem razão de ninguém. Porque as pessoas acreditam no que acreditam e eu acredito no que acredito. É igual futebol, é igual... Quer dizer, não adianta muito nesse momento, eu sinto... Momento nenhum, na verdade. E, na verdade, a minha função no meu trabalho, né? Como é entretenimento, como o Filipe disse, eu não tenho essa função de dizer em quem votar, e porque falar de política já tem o jornal, né? Eu não tenho essa função, nem devo exercer essa função, porque qualquer opinião minha pode levar as pessoas, porque eu acredito que eu tenha credibilidade naquilo que faço, né? Mas você só por isso sobrevivo na televisão. Mas você estaria mais para moderado ou você tem... Porque tem a polarização. Você tem um lado ou você, prefere não se envolver, nem ler sobre política, assim, não se envolve com esse assunto, não quer brigar, não quer saber? Eu leio 3 jornais por dia, fisicamente, porque eu acho que eu sou uma mulher atuante, atual e bem informada, né? Quando comecei a fazer televisão, né, apesar de parecer que eu não sabia ler nem escrever, eu tinha vindo de 2 faculdades, né? O meu jeito de fazer televisão é falar com a minha mãe, né, que é o que representa o povo brasileiro. Se a minha mãe não entender, o povo também não entendeu, a vizinha dela não entendeu, minha mãe fez 4º ano de grupo. Então, é o jeito que eu aprendi a me comunicar com esse Brasil imenso, né, cheio de gente com dificuldade. E a televisão é um veículo informativo e formativo se a gente usá-lo bem, se a gente souber usá-lo, né, para o bem das outras pessoas também. Então, essa pergunta sua também eu não a respondo, porque seria uma forma de eu me colocar politicamente, coisa que não fiz nunca. E não vou fazer porque eu acho que o meu público não tem que ter interferência da minha opinião. A minha opinião é a minha opinião e eu a tenho. Eu tenho opinião na minha vida a respeito de tudo. Posso não ter razão, mas eu, antes de dar opinião, eu me informo a respeito das coisas e tento receber a melhor informação. Ana Maria Braga, né? Até anotei aqui para não esquecer, né?
Ana Maria Braga, ela deveria fazer parte de qualquer equipe de jornalismo, de qualquer emissora do Brasil. Sensacional, né? Opinião dela, a minha opinião. Nunca me posicionei politicamente, eu não vou fazer isso agora. E será que é isso que nós vemos na maioria dos veículos de mídia? É como eu estou falando aqui com vocês, né? Eu já comecei meu canal com esse propósito. Eu não estou enganando ninguém. Se esse conteúdo é interessante para você, ok. Se não é, se quiser continuar me assistindo, eu vou agradecer. Se não quiser também, você tem a sua liberdade. Agora aqui eu sou sincero em falar quais são as minhas pautas, o que eu defendo, o que eu quero para a nação. Por que essas emissoras não fazem isso? A gente não é bobo, a gente já sabe. Joga claro com a população. Aí não entende por que estão perdendo audiências, leitores. Se posiciona, que aí as pessoas vão saber realmente o que você quer para o Brasil, para a nação, os seus pensamentos. Agora não adianta você querer se dar como isento, sem ser, colocando a sua opinião. E ficou bem claro, nesses 4 anos do governo do Jair Bolsonaro, e nessas eleições, o jogo sujo, rasteiro, fake news, mentiras, menos propagandas, tudo isso passou. E agora nós já estamos vendo aí como é que vai ser a questão da economia. Claro que o Paulo Guedes não tinha feito nada para a nossa economia, que a economia... O governo não fez nada pela economia. A maioria dos candidatos à presidência falou que a nossa economia não tinha projeto nenhum. Olha só o que está acontecendo, isso porque nem mudou o governo. Olha as confusões. Olha boa sorte que a gente falou, o Meirelles, né? Boa sorte aos brasileiros. Eu, sinceramente, se eu fosse o Meirelles, era melhor ficar calado. Desejar boa sorte para a população brasileira. Isso falar que não, eu nem gosto de falar que não o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Vou colocar aqui uma ex-jornalista da Globo, que ela foi no podcast. Olha o que ela fez. Porque eu recebia denúncias de pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de Covid, mas que morreu, sei lá, de câncer, acidente de carro, e eu mandava para amigos na Globo, jornalistas, e eles falavam: Giovana, a gente sabe, a gente não pode dar. A gente tá vendo, a gente sabe, a gente tá recebendo denúncia assim como você. E a gente não pode publicar isso. E vários amigos lá dentro pediram demissão por conta da pandemia, por conta da mentirada da pandemia. Tá aí ela falando, né? É o que eu acabei de comentar. Dá para acreditar? Só para deixar bem claro aqui no canal. Eu tô colocando a opinião de outras pessoas e tô comentando com vocês. Eu não quero prejudicar ninguém. Quem sou eu? Só quero ter a minha liberdade de comentar. Então é isso que ela falou. Nem vou falar muito, né? Deixa em off. E só vamos para finalizar esse vídeo. Mais uma mentira. Eu vou colocar aqui o gráfico que está falando sobre a questão, né, da extrema pobreza brasileira. Olha como diminuiu nesse gráfico. Não era 33 milhões, mais uma mentira das eleições, né? Olha como o gráfico ele foi diminuindo. Isso não sou eu falando não, tá? Quem quiser pesquisar, Banco Mundial. Uma instituição que tem, né, o mercado assim sem fake news, né?
recomendado, tudo é feito nos seus mínimos detalhes, minucioso. O trabalho do Banco Mundial está aí, ó. E é um gráfico que vem desde 1980. Mesmo com a pandemia, ainda está tendo guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesses 4 anos o governo enfrentou vários problemas. Mesmo assim a extrema pobreza diminuiu. Isso que esse governo não olhava para os mais pobres e para o povo. Será que não? Será que não pensava nos mais pobres, né? Pena que teve pandemia, pena que teve essa guerra, que não deixou o governo avançar mais. Isso que são os principais temas, mas se a gente for lembrar, desde o início do governo, teve uma nuvem de gafanhoto, não sei se vocês lembram, depois crise hídrica, depois teve, se não me engano, uma chuva que devastou Rio de Janeiro, Minas Gerais, depois pandemia, aqueles mandos e desmandos, fica em casa, não fica em casa, aí quando foi para eleição pode sair sem máscara, pode votar todo mundo, aí passou a eleição, não, agora todo mundo fica trancado. Em falar em pandemia, número de casos, como eu já falei aqui no canal, eu trabalho em farmácia, o número de casos de Covid estão aumentando novamente. Pessoal, aqueles que puderem usar máscara, por favor, usem nesse período, porque a maioria dos testes estão dando positivos novamente. E se acaso você sentir algum dos sintomas, vá numa UPA, no hospital, numa AMA, procure a orientação médica, não fique em casa, vá para o hospital, seja medicado, qualquer tosse seca, qualquer sintoma, aqueles sintomas que a gente conhece, procure a ajuda de um profissional médico. Não tente se automedicar em casa ou, não, vai sarar. Vá no médico, faça o teste de Covid, tire as dúvidas e, se for necessário, um profissional vai te orientar da melhor maneira possível. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e eu fui.